Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta quarta-feira da primeira semana do tempo do Advento. Hoje é dia 4 de dezembro, quando a Igreja celebra a memória de São João Damasceno, presbítero e doutor da Igreja. Contamos então de um modo especial no dia de hoje com a intercessão de São João Damasceno sobre nós, sobre nossas famílias. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 4 de dezembro, meu irmão, minha irmã, quando celebramos a memória facultativa de São João Damasceno, presbítero e doutor da Igreja, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia de hoje está em São Mateus, no capítulo 15, nos versículos de 29 a 37. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que fortalece a nossa caminhada de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram a Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos este Santo Evangelho que nos traz alguns ensinamentos muito importantes. Eu gostaria de destacar aqui 3 ensinamentos fundamentais, entre outros, é claro,
que esse evangelho nos traz? O primeiro ensinamento é de que Jesus cumpre, nele se cumpre, na verdade, aquilo que fora prometido aos antepassados. O povo por muito tempo esperou a vinda do Messias, de um novo rei que haveria de reinar. E os profetas diziam os sinais que apareceriam quando o Messias chegasse. Curaria os surdos, os mudos, os cegos, os aleijados e proclamaria o reino de Deus, a chegada do reino de Deus. E isso se cumpre em Jesus. Nós vemos ele vai à montanha, se senta e ali aguarda as multidões que chegam para trazer doentes de todas as espécies, de todas as formas, e ele os toca e os cura, mostrando assim para quem quisesse ver que nele estava se cumprindo a profecia, nele estava se cumprindo aquilo que havia sido prometido pelos profetas. Uma segunda coisa muito importante é que Jesus tem compaixão daqueles que ali estão e não quer deixá-los partir sem comer. Já estão com ele há 3 dias. E ele sente compaixão, um sentimento nobre que deve ser imitado por todos nós. Sentir compaixão não é ter dó de alguém, não é ficar se lamentando ou se penalizando por alguém ou pelo sofrimento de alguém, não. Sentir compaixão é um sentimento que vem de dentro com toda a força do amor. Sentir compaixão significa doer por dentro por ver o sofrimento do outro, mas não ficar passivo diante do sofrimento do outro. Ao contrário, fazer alguma coisa para diminuir um pouco que seja a dor do outro. Isso é sentir compaixão. Sentir dó é apenas se penalizar e não fazer nada. Não mover uma palha sequer para mudar a situação. Sentir compaixão não. É um sentimento que brota do mais íntimo do amor, que nos faz ficar inquietos enquanto não fizermos o mínimo necessário para mudar aquela situação, mudar aquele sofrimento, diminuir um pouco que seja o sofrimento. Sentir compaixão é um sentimento que devemos imitar de Jesus. E um terceiro ponto, Jesus realiza o grande milagre da multiplicação dos pães e peixes para sustentar aquele povo que ali está, sofrendo, com fome, já com Jesus há 3 dias. Mas ele não faz isso de um modo mágico. Deus Todo-Poderoso pode tirar do nada o que ele quiser, mas não é isso que ele quer. Por isso ele quer a participação de cada pessoa, de cada ser humano. Ele está disposto a matar a fome daqueles que têm fome, de suprir as necessidades daqueles que têm as necessidades mais básicas. Mas não quer fazer isso sem a contribuição dos discípulos. Jesus não quer fazer o pão sair do nada, mas quer multiplicar o pão que nós ofertamos. Por isso ele pergunta: o que vocês têm aí? Poderia Jesus, como até num passe de mágica, pelo seu poder, fazer aparecer do nada? Poderia? Deus não fez isso? Deus Todo-Poderoso não criou todas as coisas do nada? Mas não. Jesus quer a nossa participação como discípulos. Por isso ele diz: o que vocês têm aí? Nós temos só 7 pães e alguns peixinhos. Jesus diz: já é um bom começo. E a partir daquilo que foi doado, ele fez multiplicar e saciou toda aquela multidão. E mais um detalhe ainda: ele pegou,
rezou, deu graças a Deus, ao Pai, partiu tudo aquilo ali e deu aos discípulos para que os discípulos distribuíssem. Para mostrar, meu irmão, minha irmã, que eu e você, sendo discípulos de Cristo, batizado, batizada, temos a missão de suprir as necessidades dos irmãos através da caridade. O Senhor nos dá, o Senhor nos proporciona para que aprendamos a repartir o pão, para que aprendamos a dividir com os outros e saciar a fome daqueles que sofrem mais. Que Jesus nos ajude, então, a reconhecer nele o Messias, o Salvador, a sentirmos como ele compaixão dos irmãos e aprendermos a distribuir o pão. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora e São João Damasceno rezem por nós. Amém. E o céu em